Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando nessa terça-feira, dia 20 de fevereiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, amigos queridos, luz e paz. Muita luz e paz ao seu coração. Muita luz para sua alma, para que você se sinta cada vez mais perto do seu eu sagrado, do seu eu superior, né? E esse despertar da consciência, é claro, possa fazer com que você, como desabrochar de uma linda flor, permita que o amor divino possa, né, ser compartilhado com todos ao seu redor. Olha, hoje no nosso amado Evangelho, aqui na nossa pílula, eu queria compartilhar um estudo magnífico que Jesus nos traz. Uma das falas minhas prediletas do Cristo. Essa fala, gente, conta para nós a cura do Bartimeu, do cego Bartimeu. A gente tem essa fala presente em Mateus, né, em Lucas, em Marcos. Nós vamos encontrar, para quem gosta das referências, deixa eu passar a referência de Marcos aqui, que é do capítulo 10, né, do versículo 46. Vamos lá, quem que era Bartimeu? Jesus estava caminhando para Jericó, com aquela multidão que rodeava ele. Bartimeu era cego, de nascença, filho de Timeu, e ele estava, assim, no meio daquela multidão. Mas calcula, ele era cego. Então a multidão se acotovelava para tocar Jesus, pedia Jesus para curá-los e tal. Como que Bartimeu ia chamar a atenção do Cristo? Ele não podia fazer outra coisa a não ser gritar. Então ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aquela multidão barulhenta, nada, né, de Jesus olhar para ele. E ele não desiste não. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, gente, os evangelistas contam, olha que coisa curiosa, que a multidão se irrita com Bartimeu. Cala a boca, Bartimeu, fica quieto, Bartimeu, tá fazendo barulho. Ele desiste não. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A persistência, gente, de Bartimeu em busca da luz faz com que Jesus o note e fala assim: traga-o até mim. Então, eles vão lá, tem de bom ânimo, Jesus não fala assim: traga-o até mim. E então eles vão, pegam Bartimeu e levam até Jesus. E olha só que coisa mais significativa, o Cristo olha para Bartimeu e fala assim: que queres que eu faça, meu filho? Gente, Bartimeu era cego. Bem, qual que era a lógica? Né? Naturalmente ele queria enxergar, tanto que ele fala: Senhor, que eu veja. Mas por que Jesus pergunta isso? Porque ele queria que Bartimeu, com toda certeza, convictamente, tivesse consciência da transformação que ele estava pedindo. E imediatamente Jesus o cura, né? E olha que coisa mais linda, ainda fala: tua fé te curou. Então, gente, nós somos os Bartimeus da vida moderna. Eu, você ou qualquer outra pessoa que deseje realmente melhorar espiritualmente, crescer aos olhos de Deus, mesmo reconhecendo as suas cegueiras. Porque ser cego, né, do ponto de vista espiritual, claro, não se refere à questão do nervo óptico, né, quando a gente não enxerga as imagens, não identifica a luz, significa que a gente não consegue compreender as verdades espirituais. Quantos cegos estão andando por aí? Né? Pessoas que falam em nome de Deus, mas agem em nome do seu ego. Isso é cegueira, não é verdade? Pessoas que, infelizmente, ainda alimentam tanta mágoa, tanta raiva no coração. Não é? Quantos de nós, na cegueira, dentro da família, é incapaz de apresentar Deus para os próprios filhos, mas apresenta a televisão, a internet, a bebida, outras formas de vício, não é? Pessoas que estão cegas pelo excesso de sexo, pelo excesso de álcool, pelo excesso da busca de dinheiro, é o que Jesus chamava de mamon, né? A gente esquece Deus e acaba abraçando mamon. É uma cegueira. É uma cegueira. E despertar dessa cegueira não é fácil. Tanto que a gente fica na roda do samsara, como falam nossos irmãos orientais, as reencarnações, para ver se a gente desperta. Pois bem, aquele que quer despertar já começa a chamar a atenção de Deus, né? Senhor, olha, eu estou aqui, me ajuda. É o Bartimeu da vida moderna. Não é o que Bartimeu falou? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, né? Tem compaixão de mim. Então, todas as vezes que você pede a Deus ajuda, todas as vezes que você ora em busca de auxílio para o seu despertamento espiritual, para a sua família, para a sua vida, tenha certeza de que Deus a escuta, de que o Pai o escuta. Mas veja que não bastou Bartimeu pedir uma vez, ele teve que insistir. Porque tem gente que pede uma vez ou outra, fala: já rezei uma semana e não aconteceu nada. Ué, mas de repente você tem 10 existências fazendo bobagem, é uma semana de oração que vai resolver? Né? Vamos falar sério, né, gente? Não, uai, nós temos, uai, bem mineiro, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós, os Bartimeus da vida moderna, precisamos o quê? Nos esforçar para chamar a atenção do Cristo com carinho. Então Bartimeu insiste, olha que a multidão, Bartimeu,
Cala a boca, a multidão não gosta. Todas as vezes que você quer despertar, você incomoda alguém que quer ficar dormindo. Pode observar, né? Quando nós estamos buscando despertar da nossa luz, quem prefere ficar dormindo se incomoda. Vai começar a te julgar, te avaliar, falar bobagem em seu respeito. Qual que é a postura de Bartimeu? Ele não briga com a multidão, ele continua buscando Jesus. Olha que conselho lindo para vocês, para mim, para nós, que às vezes nos distraímos com críticas, com bobagens, que tira o nosso foco com perseguições, às vezes, da própria família que a gente pode ter, e ao invés da gente focar em Jesus, focar no nosso aperfeiçoamento espiritual, a gente perde tempo batendo boca para ver quem quer ter razão, ao invés de focar naquilo que realmente importa. Por fim, Jesus recompensa Bartimeu por ele ter mantido o foco no Evangelho, na busca da sua cura, mas ainda pede que ele repetisse: o que é que você quer que eu faça? E é exatamente o que a vida nos faz, né? Então, através da oração, gente, das nossas escolhas, a gente está dizendo a Deus. Ele sabe do que a gente precisa, o que a gente quer, mas Ele espera que humildemente nós reconheçamos nossas sombras, não é? A gente reconheça aquela parte emocional em nós, nosso comportamento, que precisa ser curada. É humildade. Então eu sei, Senhor, que eu tenho minha dificuldade com essa e essa parte, mas eu quero melhorar apesar dela. Me auxilia, me ajuda a me curar. Então, meus amigos queridos, que nesse dia abençoadíssimo de hoje, mais uma vez o Evangelho possa ser luz na sua vida e abrir os seus olhos para a verdadeira vida, né? Que possa nos ajudar a enxergar melhor como Deus é maravilhoso e como essa vida é um grande presente, para que a gente possa cuidar dele com carinho e com certeza vivenciá-lo da melhor maneira possível, tá bom? Que despertemos como os Bartimeus da vida moderna, para que possamos nos curar, da cegueira que nos impede de ver a beleza de Deus no nosso aqui e agora. Tá bom? Meus amigos, só lembrando, daqui a pouquinho tem pílula em inglês, eu vou reforçar o pedido. Por favor, compartilhe a pílula em inglês com seus contatos. Esse pedido não é meu não, é do mundo espiritual que cuida do projeto das pílulas do Evangelho e que nos pede, né? Eu não gravo pílula em inglês porque eu quero gravar, um capricho do Ricardo. Não, é um pedido do mundo maior. Então, a gente pede que vocês compartilhem. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente que recebe e não compartilha. Não compartilha, né? Pessoal, não entendo nada disso, né? Tem gente que reclama, vê se pode. Ainda quer que seja colocado numa lista à parte. Gente, não tem como não. São milhões de pessoas que recebem a pílula do Evangelho todo dia. Não dá para segmentar quem recebe A ou B. Tá bom? Então a gente pede carinhosamente a sua caridade. Você que gosta da pílula em português, recebeu em inglês, compartilhe para todo mundo do mesmo jeito e explique. Aquele conteúdo da pílula em inglês, ele é diferente da de português. Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não é não. É um conteúdo completamente novo. Eu gravo um conteúdo novo. Tá bom? Então, se você puder fazer esse carinho, essa gentileza de encaminhar do mesmo jeito que você encaminha em português, vou te agradecer bastante. Eu acredito que o mundo espiritual que coordena esse projeto também. Tá bom? Então, muita luz e paz aí ao seu coração. Vamos trabalhar para que sejamos Bartimeus verdadeiros dessa nossa vida moderna. Tenha um lindo dia. E você já sabe, né? Até breve, meus amigos queridos. Até muito, muito breve, hein? Com o nosso olhar verdadeiramente aberto para as coisas de Deus.